Oi, Helenira, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bom? Oi, tudo bom? Yara, Henrique, Miguel. Um prazer estar aqui. Desculpem o meu atraso, mas Nada. engarrafamento na Olá, cidade. bem-vinda. Bem-vinda. Deixa eu só terminar o Henrique, terminar a análise dele, aí a gente muda de pauta. Diga lá, Henrique, desculpa. Não, ele agora virou caso clássico de alhos com bugalhos. Essa investigação do cartão de vacina, embora grave, não tem nenhuma comparação com o nível de complexidade da ação penal contra ele, instaurada pela tentativa de um golpe de Estado. Ali ele foi acusado de ter introduzido dados falsos no sistema para conseguir uma carteirinha de vacinação para poder viajar para outro país. Isso é sério, no sentido de que ninguém deve cometer crime, muito menos entrando num sistema público de dados, mas não tem nada a ver com o caso do golpe. O caso do golpe é uma questão muito mais eivada de provas, indícios, um inquérito de 884 páginas. Enfim, é uma coisa robusta, né? Mas ele, naturalmente, vai usar dessa malandragem. O que ele quer agora enfim, ele vai usar disso aí, assim como vai usar daquele voto nojento do Fux lá, que fez média, ele vai usar disso também. Ele vai usar tudo que aparecer, ele vai usar agora nesse desespero dele para tentar frear a ação penal. Eu acho difícil que consiga. Helenira, a gente te chamei aqui, né, para a gente poder falar sobre essa questão da Débora do Batom. Achei muito pertinente a sua publicação, que você traz um retrato né, do sistema carcerário para a mulher brasileira. Vou até deixar aqui, olha, só um highlight que eu vou passar aqui a palavra para a Helenira. Ela conta que há mais de 30 mil mães encarceradas no Brasil e há quase 1.000 bebês presos com suas mães. Se for para anistiar todas as mães, eu concordo com a anistia para a Débora. E você? E antes de passar, deixa eu só atualizar aqui essa informação, que a PGR ela acabou de se manifestar hoje, Helenira, pela prisão domiciliar da Débora. A defesa dela, na verdade, havia pedido que ela fosse liberada, né? Que ela não respondesse mais nada, mas não, ela participou do golpe, ela vai ficar em prisão domiciliar. Mas eu queria que você falasse sobre essa reflexão que você faz, porque eu acho que a gente pode fazer do limão uma limonada, né? Estão olhando para a Débora, vamos olhar para as outras mulheres também, Helenira? Eu acho que é importante, primeiro, a gente localizar que o bolsonarismo, essa extrema-direita, ela não está interessada em resolver o problema da Débora, muito menos das mães encarceradas. Eles estão usando ela como uma desculpa para tentar criar uma comoção nacional e uma relação de identificação das pessoas com a Débora, que não representa o conjunto de pessoas que estão sendo condenadas pelo golpe, porque essas pessoas, bom, primeiro a maioria é homem, né? Quase 60% é homem. Segundo, entre as mulheres, nem todas são mães, nem todas são lourinhas, bonitinhas, com essa cara comovida, né, que faz esse drama todo. Então, eles estão usando ela como uma figura para tentar conseguir anistia para todos os golpistas. Só que já que eles resolveram ficar condoídos e criar uma comoção nacional em relação ao que de fato é uma tragédia, que uma mulher que é mãe, quando ela é encarcerada, e aí a gente precisa lembrar que mais de 60% das mulheres encarceradas são negras e periféricas, né? A maioria delas não tem escolaridade, quase nenhuma, costumam ser uns 64%, e esses dados que eu estou dando são dados de uma pesquisa de 2022, né? Mas não há de ter mudado muito. A gente tem aí no último período de uns 10 anos o aumento da população carcerária feminina em 7 vezes, quase 7 vezes, 690 e tantos por cento. Então a gente está falando de mulheres que têm uma situação muito grave e muito pior do que a da Débora, que tem uma estrutura familiar, que tem a mãe dela e outras pessoas da família, que são aí de classe média baixa, que conseguem cuidar das crianças. Muitas vezes, essas outras mulheres encarceradas, na maioria negras, elas são a única pessoa que cuida da família, porque na periferia do Brasil, em várias comunidades, mais de 90% das famílias monoparentais são exclusivamente mulheres. Hoje, no Brasil, na média, o Diese divulgou 52% das famílias já tem uma mulher como arrimo de família. Então,
A gente está falando de uma situação em que as crianças ficam totalmente desamparadas. E aí, o que eu estou dizendo é o seguinte: eles estão dizendo que eles querem anistia porque pessoas como a Débora estão sendo condenadas. Não são pessoas como a Débora que estão sendo condenadas. Agora, de verdade, o Brasil tem um problema seríssimo com mulheres encarceradas, em número altíssimo. E, bom, tudo bem, se é então para a gente considerar que a maternidade é um elemento atenuante, que devia ser um motivo considerado pelo Estado, principalmente para essas mulheres tão pobres, né, que não têm nada, e que muitas vezes, né, a gente tem vários casos, que não são a maioria, porque a maioria das mulheres foi condenada ou está respondendo por processo envolvido em tráfico de drogas, situação na qual quase todos os casos elas são envolvidas pelos seus familiares, maridos, companheiros, namorados, pais, irmãos. Então, essas mulheres, elas precisam, não tiveram outra estrutura de Estado, não tiveram estudo e não merecem ser encarceradas. E essa situação dos bebês é particularmente cruel, porque a gente está falando de mulheres que são encarceradas grávidas e que, quando vão parir, primeiro tem várias denúncias de mulheres que são submetidas a um parto onde elas parem algemadas, o que é completamente ilegal, mas acontece com muita frequência. E, além disso, para garantir o direito ao acesso ao leite materno das crianças, as crianças ficam encarceradas com a mãe. Quando tem uma indicação, e aí eu saúdo a decisão do PGR de colocar a Débora em prisão domiciliar, porque, afinal de contas, no caso da maioria das mulheres, existe uma determinação, uma indicação do STF de que, de fato, as mulheres mães possam cumprir suas penas em prisão domiciliar, o que garante que as crianças tenham convivência com a sua mãe. Então, é importante a gente dizer, os bolsonaristas não estão preocupados nem com esta mãe específica, nem com nenhuma mãe encarcerada, eles estão preocupados em livrar a própria pele e estão usando ela para isso. Mas, se o Brasil quiser e passar a se preocupar com a situação dessas 30 mil mulheres, em torno de 30 mil mulheres que estão encarceradas, muitas sem nem condenação, sem crimes, muitas em crimes famélicos, crime de roubar um miojo para dar para os filhos, crime de roubar fralda, que inclusive o próprio STF manteve prisão com o voto do Zanin, que eu não perdoo ele, para manter uma mulher nessa condição presa. Eu acho que a gente tem mesmo que rediscutir essa situação, botar essas mulheres em prisão domiciliar, mas aí a gente vai fazer uma campanha pela anistia das mães e sem anistia para golpistas. Helenira, eu me recordei do caso da mulher do Sérgio Cabral, que foi ali condenada, né, no âmbito da Operação Lava Jato e também foi beneficiada com a prisão domiciliar por ser mãe e ter crianças menores. E aí, assim, eu concordo com você, eu acho que a criança, o bem-estar da criança, acho que tem que contar, né, nessa circunstância, mas só mulheres brancas e de classe média, que os filhos só delas que precisam, porque a quantidade, gente, você vê a quantidade de pessoas esquecidas, mulheres esquecidas no sistema prisional, que sequer foram julgadas, tá? Elas estão presas preventivamente. É muito revoltante, Helenira. Assim, então, vamos fazer do limão uma limonada? Não é, tem muitas, tem milhares de Déboras, mas são Déboras que não recebem a visita dos cônjuges, que são abandonadas, que a gente até para pedir mods, a extrema-direita, né, o absorvente, a extrema-direita é contra. Ela acha que mulher encarcerada não tem que receber absorvente. Aí agora a golpista do batom, ela é tratada como um alecrim dourado, é muito revoltante, né, Helenira? Com certeza. O judiciário brasileiro raramente faz justiça. O judiciário brasileiro, em geral, reproduz todos os preconceitos da estrutura social de opressão. Então, ele reproduz o machismo, o patriarcado, o racismo, a LGBTfobia e, eventualmente, isso, apesar de o sistema legal, se você lê o que está escrito na lei, o que está escrito fosse aplicado, em geral, era possível fazer bastante justiça. Só que é isso. Essa decisão do STF não diz que mulheres de classe média que tenham boa estrutura familiar, uma casa boa num bairro tal, com condomínio, com porteiro, com isso, com aquilo, com carro, com daná, vão ter que ser beneficiadas de prisão domiciliar. Não é isso que está escrito na decisão.
Está escrito que mulheres que têm mães menores, que são mães de menores de idade, deveriam cumprir prisão domiciliar para poder garantir a convivência. Por quê? Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que a melhor coisa que você sempre pode fazer por uma criança é garantir a convivência dela com a família original. Existem vários casos em que a gente tem, por exemplo, o caso da mãe Gracinha, né, que é uma mulher negra quilombola que convivia com seus filhos e que teve os filhos tirados e dados para adoção. Isso já faz anos. Tem um filme, um documentário que se chama... Puxa vida, eu vou ter que lembrar, é alguma coisa Justiça Branca, não me lembro mais, mas é um documentário bem interessante que dá conta, por exemplo, de um caso em que a convivência estava ótima, a mulher não cometeu nenhum crime, mas a juíza achou por bem dizer que a vida que ela tinha, que ela propiciava às crianças no quilombo, não era uma vida digna o suficiente, tirou o filho dela. Então, não só não garante a convivência para mulheres que têm o direito legal e que esse direito legal não está sendo garantido. Uma segunda coisa, é bom dizer que esses bolsominions todos que estão fazendo essa campanha aí, eles eram as pessoas que, quando a Ágata foi assassinada, quando várias crianças negras na favela são assassinadas, quando a Kathleen foi assassinada pela violência policial, eles bateram palma. E eram crianças de 3, 4 anos, 12, criança com uniforme de escola, tomando tiro porque estava segurando um guarda-chuva ou um carrinho, ou porque estava brincando na rua. No caso da Agatha, tomou um tiro de fuzil dentro de uma van, voltando da escola acho que com o avô. Então, a gente está falando de hipócritas, cínicos, que estão usando uma comoção social. Eles não gostam das mães, eles odeiam as crianças brasileiras, principalmente se elas forem pobres e periféricas. Então, eles fazem campanha para essas crianças pobres e periféricas serem assassinadas, para essas mães serem maltratadas, continuarem vivendo na violência do sistema carcerário, e vem fazer proselitismo com a situação da Débora. E aí é isso que você falou. O judiciário brasileiro, ele garante direitos para pessoas brancas, para pessoas de classe média, para pessoas que estão dando golpe, mas não tem garantido direito para a maioria da população. E aí é isso. Eu quero, sim, eu quero. Eu acho que é correto que a Débora vá cumprir a sua pena, da qual ela é devida, porque ela está sendo. E aí é importante também dizer que a individualização de conduta, sim, tanto que teve 240 das 497 pessoas que foram condenadas por causa dos atos de 8 de janeiro, elas foram condenadas a 1 ano de cadeia ou menos. Ou seja, nem pega, né? Porque nem vai preso. Daí, se você é condenado a menos de 1 ano de cadeia, você cumpre tudo em regime aberto. Perde o réu primário, perde determinados direitos. Então, a gente está falando de um voto do Alexandre de Moraes sobre a Débora que tem 90 páginas determinando quais as condutas. Ela dormiu no quartel, ela tem várias mensagens dizendo que ela concorda com o golpe, que ela concorda com o rompimento da democracia, que ela queria acabar com... Não é só a pichação é uma coisa. Se ela fosse condenada só pela pichação, ela nem pegaria nenhuma cadeia, né? Então, a gente está falando de uma mulher que cometeu atos gravíssimos, que participou de uma horda de pessoas. Agora, sim, está correto. Existe uma previsão na STF que mulheres mães cumpram suas penas em domicílio na convivência com os filhos. Mas isso precisa ser garantido para a mulher que roubou o miojo, para a mulher que roubou a fralda, para a mulher que pegaram droga na casa dela porque o namorado, o marido, o irmão deixaram lá. E que também tem outra coisa, né? Essa coisa da voz das mulheres, o quanto ela vale. A gente precisa lembrar que o piloto do helicóptero, que estava com 450 quilos de pasta base de cocaína, o piloto que era contratado no gabinete do Perrella, ele disse que não sabia o que tinha dentro dos sacos pretos. A gente está falando de 450 quilos de pasta base de cocaína. A gente está falando de alguma coisa que vale milhões de dólares. Ele disse que não sabia o que era e eles acreditaram nele e liberaram. O cara foi inocentado. Agora, eu quero ver o que eles vão dizer se uma mulher diz que tem 2 papelotes de cocaína na casa dela, que ela não sabia que tinha, porque um namorado, um irmão escondeu em algum lugar e ela nunca tinha visto, ela vai presa e ela não tem a voz dela respeitada, né? Como teve o cara que estava com 450 quilos de pasta base de cocaína. A grande maioria dessas mulheres, como você disse, muitas nem condenadas estão em prisão preventiva. Tem mulheres que estão encarceradas
por causa de confusão de identificação. Então, a gente está falando de uma série de coisas. É verdade, o Tarcísio disse na live, eu passei 3 horas e meia assistindo a live do Tarcísio com o Bolsonaro. O Tarcísio disse na live, olha que absurdo, teve um policial que bateu numa pessoa do 8 de janeiro. Será que ele acha um absurdo os policiais que estão sob o comando dele, que bateram ontem nos meninos que estavam lutando contra a privatização da CPTM? Será que ele acha um absurdo a polícia que está sob o comando dele, que está matando pessoas na periferia em São Paulo, a rodo? Então, será que ele achou um absurdo quando a Ágata foi assassinada por um tiro de fuzil de um policial com 8 anos voltando para casa dentro de uma van? Ele não achou absurdo. Então, a gente precisa mostrar a incoerência, o cinismo, a hipocrisia dessas pessoas e aproveitar, como você disse, para fazer desse limão uma limonada e defender o interesse de mulheres que estão precisando cuidar dos seus filhos, que estão numa situação muito triste e que a gente tem que defendê-las, porque não há ninguém na sociedade falando para essas mulheres. Ô, querida, quero agradecer sua passagem aqui. Nosso próximo convidado já está aqui a posto, sextou. Quero me despedir também, né? Hoje é meu último dia aqui, viu? E siga na luta, Helenira, na luta. Muito bom sua reflexão, viu? Vamos pensar Seguiremos. Desejo bons caminhos para você aí, quando você for, que você tenha muito sucesso e alcance tudo que você está procurando. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição aqui da TV Fórum. Um abraço, um beijão para você, Yara, para toda a comunidade, Miguel e Henrique. Até a próxima. Beijo, querida. Tchau, tchau.